Operações psicológicas, ou PSYOPs, são ações planejadas para influenciar percepções, emoções, atitudes e comportamentos humanos. Elas atuam no campo cognitivo e informacional, buscando moldar decisões sem o uso direto da força física. A ideia de influenciar o inimigo pela mente é antiga. Sun Tzu, no século V a.C., já afirmava que a suprema arte da guerra é vencer sem lutar. A manipulação da percepção sempre foi parte da estratégia. Na Primeira Guerra Mundial, estados como o Reino Unido e os Estados Unidos criaram departamentos dedicados à propaganda de guerra. Panfletos eram lançados sobre territórios inimigos para minar a moral das tropas e da população civil. Durante a Segunda Guerra Mundial, as PSYOPs ganharam escala industrial. Rádio, cinema e imprensa passaram a ser usados sistematicamente. O Escritório de Serviços Estratégicos, chamado OSS, precursor da CIA, coordenava operações de guerra psicológica contra o eixo. Na Guerra Fria, o conflito deixou de ser apenas militar e passou a ser ideológico. Estados Unidos e União Soviética investiram pesado em influência cultural, campanhas de informação, desinformação e controle narrativo. O campo de batalha era a opinião pública global. A partir do final do século XX, as PSYOPs passaram a integrar oficialmente as doutrinas militares. Manuais do Departamento de Defesa dos Estados Unidos passaram a tratar o domínio informacional e psicológico como parte central das operações. Com a internet e as redes sociais, essas técnicas ultrapassaram o ambiente militar. O mesmo conhecimento passou a ser aplicado em crises sanitárias, disputas políticas, emergências sociais e conflitos culturais, muitas vezes sem que o público perceba. Compreender PSYOPs não é sobre teorias conspiratórias, é sobre entender ferramentas históricas reais, documentadas, que evoluíram com a tecnologia. Hoje, isso é alfabetização cognitiva básica. E é com essa base que podemos entender o sistema que eu vou te mostrar agora. Porque depois que você vê isso, o mundo nunca mais parece o mesmo. Não é sobre medo, é sobre percepção. Uma vez que certos padrões se revelam, você para de experimentar a realidade do mesmo jeito. O que você vai ver aqui é o sistema que especialistas usam para detectar operações psicológicas antes que elas se consolidem completamente. Durante anos, essa ferramenta foi usada de forma privada, mas o ambiente mudou, a velocidade mudou, a escala mudou e o custo de se atrasar aumentou drasticamente. Eu não vou te dizer o que pensar, vou te mostrar o que observar. Isso não é conspiração, é alfabetização para o mundo atual. O sistema é simples. Você não prevê eventos, você prevê pressão. Eventos são apenas a forma como a pressão se resolve. Se você estiver focado em manchetes, prazos e datas, sempre vai se atrasar. A primeira fase começa com o saber identificar de onde vem a pressão. Usamos o acrônimo SORAM. O S é de social. Pânico moral, nós contra eles, obsessão súbita por linguagem, segurança, perigo. O O é de operacional. É quando você percebe exercícios e simulações sendo mapeadas antes que qualquer evento realmente aconteça. Não são provas, são o tabuleiro sendo montado. O próximo é o R, de regulação. Quando a regulação vem antes da crise, isso não é reação, é preparação. E em seguida, temos A, alinhamento. Quando governo, mídia, tecnologia, academia e ONGs concordam rápido demais, isso não é consenso, é coordenação. E chegamos ao M, de mídia. Você vê as mesmas frases, o mesmo tom emocional, as mesmas metáforas. A linguagem se torna uniforme. E quando a linguagem se torna uniforme,
você está testemunhando a pressão sendo moldada. The sharing of biased and False news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish things that are true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control. Então entramos na fase 2. Aqui entra o modelo APRISM. Agora a pergunta muda. Isso está sendo semeado? Essa fase começa com as chamadas anomalias precursoras. São simulações estranhas, exercícios que você pode ver alguma organização governamental fazer, ou um estudo científico ou médico que parece meio estranho no tempo. São ensaios que criam familiaridade antes do medo chegar. O R é de repetição. Frases que aparecem em todo lugar, coisas como desinformação, segurança, proteger a democracia. A repetição constrói aceitação no cérebro humano. O I marca o inimigo. Vilões são apresentados. Pode ser um grupo, uma profissão, um sistema de crenças, uma nacionalidade. Os vilões simplificam sistemas complexos em algo emocionalmente gerenciável. O S é de simbolismo. Cores, hashtags, símbolos. A marca vem antes do evento. Símbolos ultrapassam o pensamento e vão direto para a identidade. E então, o M, modo de urgência. Sem debate, sem caminho alternativo. Apenas haja agora. A urgência desliga a análise do cérebro humano sem nunca dizer não pense. Se tivermos vários desses componentes presentes, isso representa um grande problema. E, finalmente, passamos à fase 3. Aqui, queremos saber qual a probabilidade de uma operação psicológica estar em andamento. Aqui nós vamos calcular o índice de probabilidade de operações psicológicas. Lembre-se, o que estamos analisando é a probabilidade. Vamos pontuar 5 variáveis. Esse é o sistema NARCI. N, narrativa volátil. Quão extrema é a linguagem? Ela está carregada emocionalmente? O quanto isso se propaga? A, para a autoridade. Quanto mais especialistas, oficiais, políticos, celebridades estiverem envolvidos, menos orgânico geralmente é. O R é para a repetição da história. Isso parece familiar? Estamos seguindo uma mesma estrutura de algo que sabemos que funcionou com seres humanos no passado? Existe algum arco emocional ligando algum evento passado? A história nem sempre se repete, mas as estratégias de influência, essas sempre se repetem. O C é para a carga cognitiva. O quão exausto o público já está. Populações cansadas são mais fáceis de controlar. E o I, inversão de valores. O que você precisa perceber aqui são valores sendo invertidos, como perguntas sendo consideradas prejudiciais ou silêncio virando violência. Pessoas muito submissas vão ser vistas como virtuosas. Essa virada é um sinal enorme. Linguagem extrema, autoridades envolvidas, padrões que já vimos antes, populações exaustas, valores invertidos. Se você fizer a média desses pontos, você obtém a pontuação IPOP, o Índice de Probabilidade de Operações Psicológicas. Um índice alto significa que as condições estão maduras e a intenção é muito provável. Você precisa ser capaz de prever a próxima fase. O próximo passo não são eventos, são movimentos. Você verá a tensão sendo construída com medo, incerteza, previsões feitas para te assustar. Depois vem o rally, o chamado para ação que parece diferente do que costumava ser. E novamente as figuras de autoridade, que podem ser políticos, especialistas ou celebridades criando regras e principalmente censura. E junto vem a polarização. As pessoas são separadas com base em suas virtudes ou princípios, pessoas boas ou pessoas ruins. Há protestos e contraprotestos. E em seguida, a normalização. É aqui que os hábitos se formam. A memória de massa é reescrita. Nada disso funciona sem emoção. A próxima fase é a manipulação de nosso cérebro animal.
o foco se estreita, a autoridade cresce, a tribo endurece e a emoção domina a cognição. Existem 6 eixos de controle dos fatores de influência no cérebro humano que são muito específicos. Eles são foco, abertura, conexão, sugestionabilidade, conformidade e expectativa. Se estivermos no meio de uma operação psicológica, o foco fica muito apertado, a abertura diminui. A conexão com outras pessoas começa a se deteriorar. A sugestionabilidade sobe às alturas. A conformidade aumenta muito e as expectativas? As expectativas são gerenciadas de forma maluca. Quando você vê qual eixo está sendo pressionado, o comportamento se torna previsível. Humanos não funcionam bem sob pressão e nós conhecemos os padrões humanos. Quando algo surgir, pergunte: isso resolve um problema? Ou está apenas ensinando as pessoas a se adaptarem? Pense nisso.